Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor.
cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra
hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui pela manhã. Hoje nós temos uma grande celebração aí na família. A primeira neta da minha mãe vai se casar logo mais. Eu estou aqui sozinho no estúdio. Hoje eu vim mais cedo para cá, especialmente para gravar, para fazermos essa transmissão. E já está toda a família mobilizada, todo mundo se arrumando, se maquiando, cabelo, cílios. Vocês podem imaginar, não é? Vamos passar o dia inteiro nisso hoje. E eu vim aqui para não deixar furo com você, já que a gente faz transmissões toda terça, toda quinta e todo domingo. Então eu estou gravando agora, possivelmente quem nos assiste vai nos assistir logo mais, mas eu quis deixar já essa transmissão aqui feita para depois, conforme a disponibilidade de cada um aí, para vocês assistirem. Eu não queria deixar de trazer uma palavra. Nesse dia que a gente está tão feliz, não é? Estamos muito felizes aí pelo casamento da nossa sobrinha. Está todo mundo aí mobilizado para isso. Um dia, numa circunstância muito incomum, não é? Há que se ter muita coragem para casar em meio a tudo isso, porque a celebração vai ter muitas restrições, mas como a gente diz aqui, e isso se aplica também a outros contextos, o amor dá sempre um jeito, né? Então a gente vai dar um jeito de participar disso tudo, da alegria desse casal que se une em matrimônio, a alegria do pai, que é pastor também, vai estar presente na realização dessa celebração de casamento, e a gente vai estar lá também, muito feliz, com toda a família, para fazermos isso, tá? Quero mandar um beijão aí para Karina, para Tamar também, que está assistindo a gente, e o Wallace. Minha esposa está lá em Niterói, a gente veio aqui para Itaipuaçu, vim sozinho somente para fazer essa transmissão, ver como é que estão as galinhas e já vou retornar para lá logo após aqui essa transmissão, tá? Vou mandar um beijo e um abraço aí para todo mundo que for assistir depois, normalmente no horário em que elas estão acostumadas a assistirem. Quero orar também, deixar essa oração aqui e depois pregarmos, anunciarmos a palavra do Senhor, tá bom? Pai, nós oramos nessa manhã para que o Senhor manifeste o seu poder no nosso meio, falando ao nosso coração, tratando das nossas emoções, cuidando do nosso pensar até. Ó Senhor, que hoje, ao olharmos a vida, possamos contemplar o Senhor, enxergando aonde o Senhor está e vendo a tua mão poderosa atuante em tudo na nossa vida. Que nós não venhamos passar por absolutamente nada sem colocarmos diante do teu altar. Nós cremos que onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, ali tu estás. Cremos que o Senhor está presente nessa transmissão também, cujo objetivo e propósito é nos edificar e nos aproximar mais de ti. Que pelo teu Espírito Santo, tocando, atravessando nossa vida, possamos ser amadurecidos, aprofundados na consciência desse evangelho que é uma excelente notícia para o ser humano. Enche nosso coração de esperança, de alegria, traga o renovo, fortalece-nos para que possamos continuar fazendo essa jornada para cada vez mais perto de ti. Pai, abençoa as famílias. Quero te agradecer pela minha família, pelo casamento da minha sobrinha. Quero te louvar pela tua proteção, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esse dia de festa na minha família. Que seja um dia de festa também em tantos outros lares. Que o Senhor abra portas, que o Senhor abra os céus, manifestando teu poder e graça, nos envolvendo com teu amor. Ó Senhor, esse é o nosso pedido.
Que haja diante de nós hoje um banquete de amor do qual possamos desfrutar através da ação poderosa do Teu Espírito Santo na nossa vida. Obrigado por Jesus ir à cruz, derramando seu sangue, sangue carmesim, sacrifício perfeito, em que esse Cordeiro eterno, se entregando por nós, abriu o caminho para que tivéssemos acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, ser conosco, fala ao nosso coração nessa manhã, é o que te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero te convidar aí a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Eu coloquei aí na descrição do vídeo apenas o verso 2, mas acho que a gente pode ler a partir do início, do primeiro versículo, e ler aí até o verso 4. Eu vou ler uma versão contemporânea, que é a versão da Bíblia a Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto muito, sobretudo para os textos do Antigo Testamento, porque trazem uma linguagem em que ficamos mais esclarecidos sobre o texto, não é? Eu quero que você ouça o que está escrito em Isaías 43, mas agora esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo, eu os redimi. Eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês, todo o Egito e ainda a Etiópia e Sebá. Vocês significam muito para mim, sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta, trocaria a criação inteira só por vocês. Que o Senhor abençoe essa palavra. Eu dei um título para essa mensagem. Eu estava vindo para cá e na estrada tinha um outdoor com uma mensagem de publicidade, uma mensagem publicitária, anunciando um serviço, uma prestação de serviço para a instalação de calhas. E estava assim escrito: instale sua calha. E aí logo me ocorreu que tinha alguma coisa que Deus queria falar conosco nessa transmissão e trouxe essa inspiração. Por que uma pessoa instala uma calha na sua casa? Quando uma pessoa planeja instalar uma calha, ela sabe que pode chover, ela sabe que vai chover e ela quer estar preparado para que aquelas águas que vão descer, elas possam ser aproveitadas e ao mesmo tempo traga algum nível de proteção para que aquela água não traga prejuízo, dano ali na construção, no terreno. Olha que bom, Vanessa Jacomel conosco. É a menina que mais interage nas nossas transmissões aqui, que faz a gente ficar muito alegre e não se sentir só. Que bom que você está aí conosco, isso é muito importante para nós. Eu e Daniele, a gente tem planos de te conhecer ainda esse ano pessoalmente. E a gente acredita que a gente vai dar um jeito nisso. Nem que a gente vá lá no Rio de Janeiro, lá no seu local de trabalho, almoçar com você, a gente vai se encontrar, a gente vai dar um jeito. Bom, esse texto que nós lemos, ele fala da companhia do Senhor na nossa vida, mas não exclui os problemas pelos quais eu e você atravessaremos. A vida com Deus, uma vida espiritual, ela não evita todos os problemas. Com toda certeza, a sensatez e com certeza o ensino do Evangelho
nos leva a nos desviarmos de muitas situações ruins. Eu acredito nisso, como é óbvio. Existem situações que podem ser evitadas, basta que haja sensatez no meu e seu coração, assim como quando a gente recebe o ensino da palavra, isso nos ensina a lidarmos com situações no sentido de evitá-las. Mas eu não posso negar que existem situações que não podem ser evitadas. O grande drama, a grande frustração, o grande bloqueio que muitas pessoas têm com a fé, o grande bloqueio que muita gente tem com a espiritualidade, porque a pessoa se remete a um tempo em que ela se julgou fervorosa e aquele fervor não foi capaz de evitar problemas. Então tem muita gente que diz assim, eu estava andando na presença de Deus, eu estava frequentando cultos, eu estava experimentando uma profundidade em Deus e isso não foi suficiente para que eu não passasse por problemas. E muita gente se frustra por conta disso. Olha que bom, tá a Michele aqui conosco. Mandar um beijão para a Michele, para o Henrique. É na casa dela que a gente fazia cultos, né? A gente se reunia lá. Vânia Guida também está com a gente. Hoje num horário completamente diferente. Eu estava comentando aqui anteriormente que o amor dá um jeito. Hoje é casamento da minha sobrinha. Eu não ia ter condições de gravar a live, de fazer essa transmissão mais tarde. Hoje eu vim aqui para o estúdio, está todo mundo em Niterói, se preparando, se maquiando, não é? E eu vim aqui para o estúdio hoje de manhã só para fazer essa transmissão, para não deixar sem entregarmos aí uma palavra, né, para o seu domingo, aí para a sua edificação. Muito bom, mandar um beijão aí para o Guilherme também, mandar um beijão aí para toda essa família aí, muito linda, muito maravilhosa. E Vânia também, Vânia está sempre aí com a gente. Agradeço muito aí a participação de vocês. Estou com a expectativa de que as pessoas depois aí recuperem e assistam ao longo do dia ou no momento que for mais oportuno. Então muita gente tem frustrações na fé. Eu quero mandar um beijão também pro pessoal que está na sala de vídeo da Daniele e da Karina também, tá? Que eu não consigo ver aqui, mas mandar esse beijo aí. Muita gente tem frustrações ao nível da fé. E aí me ocorreu que falta para muitas pessoas uma aplicação da fé, uma fé inteligente, uma fé que se organize no sentido de instalar uma calha para que quando a chuva venha, ela não faça estragos. A fé, ela age dessa maneira. Ela se protege, ela se organiza, ela se ordena por uma sensatez que sabe que o problema pode vir. O inevitável pode acontecer, vai acontecer, mas o coração daquele que crê no Senhor, ele está guardado, não no sentido de não passar pelo problema, mas como nós vamos passar. A Michele está dizendo aqui, estamos falando nisso agora, queríamos fazer de novo, mas não sabemos se ainda é o tempo devido. A gente está em paz, não é, Michele? A gente sabe que nenhum de nós pôde prever, né, uma pandemia. Eu estava semana passada pregando numa igreja física, num culto presencial, e eu disse isso, né? Ninguém colocou assim na igreja, num placar, né, num outdoor. Esse é o ano da pandemia, mas está sendo aí o ano da pandemia. A gente está se organizando, se ajudando, de como a gente pode, até que a gente possa, não é? Até que a gente possa se reunir novamente. Michele está dizendo aqui, a igreja permanece, nada mudou, Deus está preparando o melhor para os seus filhos. Amém. Essa é a nossa fé. A minha grande preocupação, Michele, foi até bom você tocar nesse assunto, é que pela falta da instalação dessa calha espiritual na nossa vida pessoal com Jesus, muita gente se afastou
Eu acredito que tem muita gente que está distante porque estava acostumada a servir, a cultivar sua espiritualidade de uma determinada forma. Eu tenho certeza que ninguém está vedado, ninguém está impedido de ter comunhão com Deus porque não pode se reunir, não é? Eu acho que ninguém está afastado de Deus porque não pode estar num encontro presencial. Porém, a gente percebe que muita gente, por não ter uma calha, faz com que a chuva seja um problema. Eu acredito que quando se tem fé, tudo que acontece pode contribuir para o crescimento espiritual de uma pessoa. Não é tudo que acontece, em tudo que acontece, a gente pode ver Deus. A gente falava sobre isso na quinta-feira. A capacidade que a gente tem de se chegar a Deus é um dom. É um dom de Deus, né? Nós falávamos sobre o texto em que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e dizíamos isso. Por termos a imagem e a semelhança desse Deus enquanto criatura que somos dele e feito filhos por causa do sacrifício de Jesus, a gente tem a chance de enxergar Deus em todas as coisas. Perceber esse Deus em todas as coisas. Estamos passando pela pandemia e estamos tendo experiências com o Senhor. Se eu perguntar aqui para todos vocês, vocês a uma só voz vão responder que estão tendo experiências diferenciadas com Deus nesse período. Essa minha sobrinha que está casando nunca fez planos de casar numa pandemia, mas é um casal que já está iniciando uma família com uma circunstância a ser vencida e ultrapassada, que com toda certeza vai fortalecer a vida desse casal, dessa família que se formou, não é? A gente está tendo a chance de fazer essas transmissões, alcançando pessoas que no local físico não seria possível, porque a gente tem pessoas que estão em Portugal, gente que está em São Paulo, gente que está no Espírito Santo, no Sul, gente que está no norte do país, gente que está em Londres, gente que está nos Estados Unidos, pessoas que a gente conhece, que a gente tem alguma ligação, tem uma fé em comum, mas que a gente não conseguia fazer, trafegar como se estivesse numa rota comum. A internet tem esse poder. A gente está trafegando numa rota que é comum a todos, embora a geografia seja distinta entre nós. O crente precisa gastar tempo. O discípulo de Jesus precisa gastar tempo na instalação da calha da sua casa espiritual. E aí, a gente não quer impor regras às pessoas, mas o nosso papel aqui, o nosso propósito é de alguma maneira facilitar, propondo iniciativas. É importante que dentro de casa a gente estabeleça uma alternativa para cultuarmos a Deus. Tem pessoas que fazem um culto propriamente dito, com a família. Existem pessoas que quando nas refeições dão as mãos e fazem uma oração. Existem famílias que... Eu conheço um casal que há mais de 4 anos ora junto, todos os dias. Não é? E eles contam a experiência, né? Iniciaram a fazer e nunca mais pararam. Enfim, existem muitas coisas que a gente pode fazer. A minha preocupação hoje aqui, o meu propósito, o meu objetivo, é que cada pessoa que esteja assistindo, que cada família representada por alguém que esteja nos assistindo, perceba a necessidade de nós instalarmos na nossa casa espiritual algo que aproveite a água da chuva. A família, ela se reúne muitas vezes para brigar, para discutir coisas. Às vezes é um aborrecimento estar em família porque vão ser levantados assuntos polêmicos, complicados, e ninguém vai querer ouvir ninguém, mas todos vão querer falar e, se possível, até mesmo impor aquilo que pensam sobre os assuntos. Mas quando a gente tem uma calha instalada, tudo aquilo que vem vai para um lugar em que se pode aproveitar. Esse é o apelo
dessa mensagem. De tudo aquilo que nos sucede, de tudo aquilo que vem ao nosso coração e mente, tudo aquilo que acontece na nossa vida, precisamos que tudo que nos suceda seja dirigido para um lugar em que se pode aproveitar. Normalmente, quem constrói uma calha, quem instala uma calha na casa, aproveita aquela água, muitas vezes para lavar o carro, muitas vezes para regar as plantas. É uma maneira de aproveitamento. E aquele que tem fé, aquele que tem uma vida com Deus, aquele que cultiva uma vida espiritual, ele quer aproveitar. Em tudo ele aproveita para regar a sua fé. A gente não pode dizer que poderíamos ter evitado uma pandemia, mas eu acredito que, vindo a pandemia, a gente pôde aproveitar para se solidarizar com pessoas, para se aproximar delas, saber a necessidade delas, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, não é? Enfim, a gente dá um jeito, a gente aproveita, porque nossa vida, nós vivemos para adorar esse Deus. Então, não significa que toda vez que o adorarmos, o ambiente será o melhor. Mas quando vem a chuva, não é? Nós não nos deixamos inundar pela chuva, a gente aproveita a água da chuva e tira, não é? um partido proveitoso para isso. A Michelle está falando aqui. A igreja não é feita de paredes, isso nos faz acostumar e acomodar muito na religiosidade. Deus está nos ensinando a lidar face a face com Ele, sem local, sem templo. Ele tem ciúmes de nós. A religiosidade, ela procura muitas vezes, a nossa procura pela religiosidade muitas vezes é para proteção. Tem gente que quando sai de casa ora a Deus e fala: Senhor, guarda a minha casa, guarda o meu carro, guarda tudo que eu tenho, guarda os meus filhos, como se a oração fosse um meio de manter tudo que tenho. Mas, na verdade, o que nós precisamos é que, apesar de perdermos coisas, eu acredito que nessa pandemia muita gente perdeu coisas, mas nada pode roubar a nossa fé. Essa fé, ela está preservada e, mais do que isso, ela se aprofunda nessas situações. Nós não estamos com isso dizendo que as pessoas têm que fazer voto de pobreza e não vão desfrutar de nada. Não, a gente desfruta quando tem, celebra, e quando não tem, a gente celebra da mesma maneira, porque podemos viver sem tudo. Só não podemos viver sem Jesus. E só compreende isso quem faz a instalação da calha. O texto diz o seguinte: quando vocês estiverem atravessando águas profundas, vocês não vão se afogar. Muita gente teme a vinda da água profunda porque pensa que vai se afogar. Ainda que passemos por águas de profunda dificuldade, nós não nos afogaremos porque tem alguém conosco. Quando a gente pega um casal que tem muito tempo juntos, eles não vão... Eu não conheço um casal que, quando faz anos de casamento, não relata terem passado por momentos difíceis. Eu não conheço nenhum casal que só passou por coisas boas. Eu não conheço nenhum casal. E eu me lembro, não é? Acho que já contei isso aqui em algum momento, quando minha irmã se casou, e nós éramos jovens na igreja e fizemos uma última reunião de jovens com um casal. Era a última reunião que eles iam participar como jovens solteiros na igreja. E aí aquele que nos liderava, hoje um pastor, ele falou coisas tão duras. Ele falou assim: olha, vão ter dias muito difíceis, vão ter dias em que você não vai querer sequer olhar para ela, vão ter dias muito complicados. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu falei assim: meu Deus, mas que coisa inadequada ele pegar um casal que está iniciando, não é? Cheio de romance, não é? Um momento tão lindo, tão florido, e falar sobre coisas tão difíceis. Mas ele estava dizendo a verdade. E o nosso jardim não deixa de ser florido. Nosso jardim não deixa de ser florido por conta disso, não.
As dificuldades não vão tornar a tua vida mais triste. As dificuldades, no máximo, vão aprofundar você e vão te levar a ter uma história. A gente está sempre falando isso aqui. Não olhe a sua vida procurando apenas momentos sem a chuva forte que vem e devasta. Procure na sua vida perceber as marcas, as experiências que Deus tem trazido e concedido para mim e para você. Em tudo você vai ter uma história para contar com Deus. A nossa vida, a vida cristã, não se resume a falar sobre os dias em que não vieram águas profundas, difíceis de se passar. A nossa vida é dizer o seguinte: olha, quando veio a água profunda, Deus estava comigo. Deus vai levantar pessoas para ficar com você nos momentos difíceis. Deus vai reservar porções do Espírito Santo para te ungir, para passar por situações complicadas que você sequer consegue pensar como é que vai resolver. Não é? A experiência pode vir em meio a uma situação difícil, mas não vai deixar de vir. Vai, no máximo, regar a sua fé. Tem alguém que planejou para você um fim desejável, uma manifestação poderosa e aprazível. Porém, a gente vive experiências de ver tudo isso, muitas vezes, disfarçado. O Deus a quem nós servimos é um Deus de bênçãos disfarçadas. Quem instala a calha já está criando uma plataforma em si mesmo para desfrutar das tais bênçãos disfarçadas. Algumas coisas só vão acontecer na minha e na sua vida segundo condições que a gente não programaria, não planejaria. Mas elas vão trazer o objetivo, o propósito que a gente já almejava para nós. Se a gente ora a Deus e diz assim: Senhor, eu quero te conhecer mais, isso não significa que Deus vai enviar anjos que vão te conduzir a uma experiência celestial e você vai assim ter experiências maiores com Deus. Não é? Nós temos experiências maiores, nós temos mais experiências com Deus, muitas vezes em meio a situações que a gente não planejaria. Ninguém fala assim: bom, eu quero passar pelo fogo, quero passar pelo vento, quero passar pela tempestade, porque eu quero ver Deus. A gente não faz essa oração. A gente faz o seguinte: a gente instala a calha. A gente instala a calha porque se a chuva vier, e em algum momento ela vai vir, nós queremos desfrutar demais do Senhor. Quando vem a chuva, a primeira palavra, se eu estou falando de uma situação em que a chuva vai ser um problema, a primeira palavra que nos ocorre é a palavra da murmuração, da reclamação, de frustração por pensar por que essa situação não foi evitada. Agora, quem constrói uma calha está tranquilo, porque diz assim: bom, eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu acho que o assunto que Michele levantou é muito importante para isso. Será que a gente estava preparado para ficar sem uma comunhão física e pessoal com as pessoas, com os irmãos em templos religiosos? Será que a gente estava preparado para isso? Muita gente sente saudade de botar a roupa bonita, colocar a maquiagem e encontrar pessoas, não é? Muita gente está sentindo falta disso. Mas o que Deus espera de nós é que a gente sinta falta dele e queira mais e mais dele. Quem instala uma calha na sua casa espiritual está querendo mais de Deus, não quer desperdiçar nada que venha de Deus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor nessa manhã, para aquilo que nos suceda, nos leve para mais perto de Deus. Essa é uma oração madura. Sobre essa oração, a gente pode dar certeza em que seremos ouvidos e abençoados.
Muitas vezes a nossa oração ela é fervorosa para que ela nos blinde de algo que a gente não quer que aconteça. Mas eu tenho certeza que aconteça o que acontecer, até quando acontecer aquilo que você não quer que aconteça, a sua vida espiritual, ela pode ser edificada. Você pode ser melhorado. Não te dá paz saber que hoje, nesse domingo, que está acontecendo, nós ainda estamos no período da manhã, sabemos que ainda virão muitas horas até o findar desse dia. A gente tem a esperança, a gente tem a alegria, a gente tem a expectativa de saber que aconteça o que acontecer, Deus vai estar conosco e mais do que isso, Ele não deixará de edificar a nossa vida. Quem constrói uma casa tem expectativa de ver essa casa construída. Quem quer ter uma vida com Deus tem expectativa de que ao final de cada dia alguma coisa seja construída. Essa tem que ser a nossa percepção, essa deve ser a nossa consciência a respeito do Evangelho. Aconteça o que acontecer, existe algo que o Espírito Santo quer edificar na minha vida hoje. Quando eu instalo uma calha na minha casa espiritual, no meu coração, que foi entregue a Jesus para governo do Espírito Santo, eu estou abrindo minhas mãos e dizendo: Senhor, pode enviar o ensino, a instrução, as tuas marcas, porque eu as quero na minha vida. É diferente de você fazer orações contrárias a pessoas, você destilar ódio nas tuas palavras esperando que Deus assuma o comando da vingança que está em curso no seu coração, o planejamento para que seja assim, seja desse jeito e não daquele. Não tente colocar Deus na sua forma. O Deus que fez os céus e a terra é maior do que a sua forma, do que a minha forma. A gente acorda e tem um planejamento para o dia, a gente tem dimensões limitadas sobre as quais a gente quer que Deus atue, mas Deus nos ama e quer nos dar mais. Ele quer fazer mais, Ele quer entregar mais. O coração que se abre. Você está entendendo o título dessa mensagem? Quando eu instalo uma calha, eu estou dizendo para Deus que eu aceito o mais que Ele quer entregar. Quando eu conto meus problemas para Deus e restringo a minha espiritualidade àquilo que eu sei sobre o que estou vivendo, eu estou negando a possibilidade do Espírito Santo avançar e fazer mais. Eu creio num Deus que cuida de nós, mas eu creio num Deus que quando vê uma calha instalada, Ele diz: ali eu posso manifestar mais do meu poder. Existem coisas que a gente quer fazer, mas não pode porque as pessoas não permitem. Existem experiências que podem ser vividas, mas elas vão demandar disponibilidade do coração que, quando se apresenta indisponível, essas experiências elas são restritas, elas são impedidas de se manifestarem. Eu quero que você dê um voto de coragem para o Espírito Santo. Eu quero que você dê um voto de coragem para esse Espírito Santo que só nos faz bem, só cuida de nós. A gente não clama pela calamidade, mas até quando ela vem, a gente experimenta desse Deus que ganhou o nosso coração quando entregou Jesus para morrer por nós. Jesus fez do pior momento da sua vida a maior demonstração de amor. Jesus fez da situação mais complicada do seu ministério a melhor possibilidade para que o bem fosse feito. Isso é algo que não deve se restringir à nossa visão de Jesus, mas à nossa responsabilidade de nos apegarmos ao ensino de Jesus e reproduzirmos isso. Pessoas podem ter falado mal de você,
pessoas podem ter criticado você, pessoas podem ter tornado a tua vida mais difícil. As pessoas podem ter complicado o caminho para você, mas não faça da sua vida uma resposta negativa a essas situações que talvez tentaram impor a você. Em tudo, faça do terreno da sua vida um lugar onde você vai plantar, vai regar e só vai colher amor. Você pega a situação adversa e transforma numa coisa boa. Esse é um dom de Deus. Esse é um dom de Deus. Ah, mas é muito difícil, você não sabe o que fizeram. Eu só posso dizer o seguinte, o Evangelho só responde assim. E ele responde bem porque faz bem para o nosso coração. É muito interessante perceber, e a gente valoriza isso, quando alguém faz alguma coisa em meio a uma dificuldade. Por exemplo, é sempre notícia numa rede social, quando um aluno pobre ele consegue vencer as dificuldades, e aí ele se aplica e passa num concurso vestibular, ele passa num concurso para uma função pública, ou ele consegue uma bolsa de iniciação científica para mestrado, para doutorado. A gente avalia essas coisas e fala, poxa, isso é bonito, porque alguém pegou as dificuldades e transformou numa coisa boa. Isso inspira a gente. Por isso que eu estou dizendo, quando eu instalo uma calha, eu estou dizendo o seguinte, eu vou fazer das dificuldades um terreno fértil para Deus atuar e regar as águas do meu coração. A Michelle está dizendo aqui, se pensarmos de forma humana, a calha nos livra da destruição. Se pensarmos espiritualmente, a calha coleta a maior quantidade das bênçãos do Senhor para nós. Ele é bom, sempre bom, o tempo todo. É isso que a gente quer. O crente, o nome já está dizendo, aquele que crê, aquele que tem fé, ele olha e só consegue enxergar esse Deus bom. E enxergando um Deus que é bom, eu não consigo escolher, eu não consigo selecionar outra ação da minha parte que não seja o de ser bom. Faça esse compromisso com Deus hoje. Deus, eu vou ser bom, eu vou fazer o bom, o que é bom, eu vou fazer o que é certo, ainda que não for o caminho mais fácil para o meu coração. Aquele que crê não escolhe o caminho mais fácil. Aquele que crê, ele escolhe o caminho do amor, mesmo que seja o caminho mais difícil de ser trilhado. As águas vão cair, mas elas não vão se perder. A Michelle está falando um negócio, eu me lembro muito quando minha irmã foi me visitar, eu estava morando em Portugal, minha irmã foi me visitar com um filho. A minha irmã tem um filho, ele devia ter na época, talvez aí os seus 12 anos ou um pouquinho mais. E ela estava ali acordando cedo, desejosa de aproveitar para conhecer os lugares. É isso que a gente faz quando a gente vai num lugar que a gente não conhece. A gente quer aproveitar, a gente está gastando um dinheiro e a gente quer aproveitar para desfrutar. E o menino só dormia. E eu achava engraçado que ela levantava ele dizendo assim, não, a gente tem que aproveitar. Eu estou falando para você instalar uma calha porque eu quero que você aproveite das bênçãos que Deus vai derramar sobre nós hoje. Quanto mais maturidade cristã, quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu edifico a minha vida espiritual, mais eu me torno capaz de desfrutar das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas não estão condicionadas a nenhuma ação nossa. Deus é bom. E essa característica é uma característica de Deus. Deus não depende de alguma coisa, Deus não depende de um ambiente, Deus não depende de uma construção humana para ser bom. Mas quando eu edifico a minha vida, quando eu amplio a minha visão espiritual, quando o meu coração é um coração ensinável, que se deixa ensinar pelo Espírito Santo, o que acontece? Eu me torno capaz de perceber a bênção. Toda pessoa ingrata é imatura. Mas toda pessoa
madura em Jesus, ela reconhece o que Karina está dizendo. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu consigo. A gente se torna hábil nisso. Quem instala uma calha está se tornando habilidoso para quando a bênção vem, eu consigo ver. Mas o ingrato não vê nada. Uma pessoa ingrata reclama de tudo, ela não consegue ver o bem, ela não consegue ver o quanto ela foi protegida, livrada, abençoada, ajudada, o quanto ela foi apoiada, porque ela não consegue enxergar. Mas quem tem fé, aquele que olha para Deus e reconhece que Deus é bom o tempo todo, é capaz de enxergar em tudo a mão de Deus fazendo alguma coisa. É aquela pessoa que está assistindo o filme, o mocinho está sofrendo, mas você já sabe que alguma coisa vai acontecer e o final será bom, será poderoso, não é? A gente não sabe como as coisas vão se desenrolar, mas a nossa fé é que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada e o final de tudo é Deus dar o seu selo, a sua assinatura de que ele é bom. Pega a história da sua vida. Existe uma parte que você ainda não sabe o que vai acontecer até o findar dos teus dias. Mas na parte que você conhece e nessa lacuna até o final, coloca lá embaixo, Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É isso que é instalar uma calha. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não instalo uma calha durante a descida da chuva. Eu não espero a chuva cair para instalar uma calha. Eu instalo sabendo que um dia ela virá e que eu vou aproveitar essa chuva, essas águas que descem. Ele vai estar nisso. E Deus é tão bom que Ele não apenas derrama suas bênçãos, Ele também te ajuda a construir, a instalar essa calha. Ele te leva a um lugar alto em que você pode instalar essa calha e ser abençoado, ser abençoada pelo Senhor. Não espera as coisas acontecerem. A gente não sabe quais serão os próximos passos, mas a gente sabe que pode preparar o coração, porque a fé faz isso. A fé enxerga a bondade de Deus antes dos olhos, antes de estar patente aos teus olhos carnais, no teu coração espiritual já há uma evidência. E quem traz essa evidência é o Espírito Santo sobre o que vai acontecer. Meu coração já está queimando pela presença do Espírito Santo, na certeza de que daquilo que vai acontecer vai manifestar o poder de Deus. Não sei como. E a gente fala e muitas situações ainda parecem surpresa para nós. Por isso que precisamos gastar tempo, precisamos investir o nosso tempo na instalação da calha. Por quê? Porque exige preparo. Nós não podemos comprar as bênçãos de Deus, mas podemos preparar o nosso coração para recebê-las. Quem vai fazer a comida é o Espírito Santo. Não é demais que eu e você coloquemos o prato na mesa para podermos desfrutar dessa refeição, dessa porção que vai ser derramada sobre a nossa vida. O seu papel, o meu papel é colocar o prato na mesa. Ele vai nos servir com suas bênçãos. E imagina só, você está diante de alguém que prepara uma comida e você diz assim, eu não tenho nenhum prato. Eu não pensei que isso pudesse acontecer. Não, o melhor de Deus, ele virá. Mas virá para quem tem essa estrutura preparada para receber. É a alegria de crer. Eu preciso ter alegria de crer nas misericórdias do Senhor que nos renovam e que vêm sobre a nossa vida a cada manhã. Pai, que desça sobre nós a tua chuva, a temporã e a serôdia, aquela que vem com abundância e aquela que vem até fora de tempo, não esperada, não aguardada, Senhor, que a nossa fé ela entre em ação e aguarde o melhor do Senhor sem escolhermos
às circunstâncias. Não deixa, Senhor, que o nosso coração e mente se agitem procurando o itinerário que o nosso coração quer, por onde passarão as bênçãos do Senhor, mas por onde passarem as tuas bênçãos, possam encontrar o caminho do nosso coração, nos regando e nos fazendo transbordar do teu amor. Manifesta o teu poder na nossa história para que sintamos, e mesmo em meio às dificuldades, que o Senhor está conosco, que isso aqueça o nosso coração. Que a gente não coloque a ti contra a parede, seria inútil, mas que a gente jamais faça isso, mas que a gente aguarde na posição de receber como o Senhor desejar se manifestar. Dá-nos graça, Senhor, nesse tempo em que ainda não nos podemos reunir presencialmente, para que não fiquemos sem a tua presença em nós. E nos ensina em meio a tudo isso a valorizarmos aquilo que vem sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, para que cada um de nós possa instalar essa calha que vão nos ajudar a desfrutar mais e mais daquilo que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida. Nós assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado, gente. Hoje foi num horário diferente, mas foi muito bom. Alegrou muito meu coração estar com vocês aqui. Eu esperava até que de repente não tivesse ninguém e que as pessoas assistissem depois, mas graças a Deus tivemos um número bom aqui. Que o Senhor abençoe muito a vocês. Hoje nosso coração está muito alegre por esse casamento, não é? A primeira sobrinha, e ela também é madrinha, não é? Do Daniel, do nosso filho mais novo, não é? Então é uma alegria muito grande da nossa família. A gente vai encerrar aqui essa transmissão e vamos voltar lá para os afazeres desse dia tão especial. Muito obrigado. A gente volta a fazer uma transmissão ao vivo, na terça-feira, às 20 horas. Se você puder aí curtir ou compartilhar essa mensagem, vai ser uma bênção para nós podermos chegar a mais pessoas. Quando você curte, compartilha, você está instalando uma calha para que essa mensagem ela possa encontrar outros corações. Se edificou a sua vida, que possa edificar outros corações também. Um beijão para vocês.